eu queria justamente discutir e tentar entender o que está impedindo essas pessoas de encontrar valor na tua casa, na própria casa. Eu acho que você tocou bem no assunto no começo, quando você falou da cultura literária que antecede a filosófica. Porque no Brasil a gente não tem uma cultura que avalia propriamente o valor do lar, sabe? Você tem a cultura religiosa que endeusa o lar e eleva ele a uma posição sagrada de forma irracional, porque o lar é sagrado no sentido secular da palavra. Sim. É um dos valores mais importantes que o ser humano tem, porque é uma extensão dele, como toda propriedade, só que é uma propriedade fundamental. Só que a partir do momento que você põe religiosidade nesse raciocínio, você tira a fundamentação racional. E aí você enfraquece a própria ideia de sacralidade do lar. E por outro lado, você tem a consequência disso, que é as ideologias mais de esquerda que se opõem ao lar de forma veemente. O lar é uma criação burguesa, é um lugar do patriarcado macho, cis, branco, opressor, que deve ser destruído em prol do público, né? E a gente não tem essa cultura que valoriza o lar de uma forma racional. E assim, vamos falar a verdade, no final, essa mentalidade esquerdista é só mais uma ressonância platônica de querer estabelecer a comunidade de crianças e mulheres. Sim. Então assim, o que eu acho interessante é qual é essa fundamental diferença da nossa atitude, da atitude de sacralizar secularmente o lar, as outras atitudes. O que permite pra gente sacralizar isso? Cara, uma epistemologia objetiva. Porque trabalhar isso aí. O conceito de sagrado só pode fazer sentido se você tem uma epistemologia objetiva. Porque se você tem uma epistemologia intrinsista, se você tem uma epistemologia como... Vou explicar esses termos melhores, né? O intrincismo é aquela crença religiosa de que uma coisa é o que ela é porque sim, acabou. Sabe por que que... Tem uma conversa interessante sobre isso, que é o seguinte. Fala um pouquinho mais baixo, mas vou... A gente conserta na edição. Com certeza. Essa é a ideia. Que é aquela ideia, é o seguinte. Sabe qual é o maior sacrifício das pessoas que são religiosas durante esse isolamento social? É o fato de que elas não podem ir à missa. Você entende? Que eles estão precisando de fazer várias danças intelectuais diferentes para poder deixar a missa acontecer online. Sim. A grande diferença entre... Como que você justifica o fato de que você pode fazer uma missa online agora e não o tempo todo? Por que você precisa da igreja, então? Se o que você precisa... Se isso pode ser feito na sua casa ou até online, sabe? É que louco. Eles estabeleceram no arbitrário, o significado da tua vida faz com que qualquer mudança, por não ter princípio, por não ser feito em princípio e por princípio, seja completamente difícil e dolorosa. Sim. É justamente o que permite o produtor poder produzir na própria casa é que diferencia essa pessoa que todo o significado está cristalizado nessa noção de mundo que não depende do mundo. Sim. Que é a questão da epistemologia objetiva, né? A razão de ser de um princípio é permitir a mudança. Se a vida fosse completamente previsível, você não precisava de princípios gerais. Você podia só identificar todas as situações específicas e como agir nela. O princípio é o que te possibilita agir frente à incerteza, agir frente a uma situação que pode mudar. Se eu tenho um princípio, se eu tenho a produtividade como princípio, eu consigo identificar a situação, o contexto no qual eu tô e produzir o máximo possível. E aí você entra na questão da sacralidade religiosa, que é o quê? É a rejeição de um princípio. A mudança. É a rejeição do princípio enquanto algo útil. O princípio ele não é mais algo útil para você agir. O princípio é algo dissociado da ação. O princípio é algo sagrado anterior. Não é o sagrado porque você precisa dele. É o sagrado porque é sagrado e acabou. E aí você transforma uma coisa que seria objetiva no arbitrário. Você transforma o que poderia ser uma ótima crítica a atitude autoritária do Estado de botar todo mundo em quarentena
em uma coisa boba, que é reclamar de não poder ir pra igreja, sabe? E assim, e o que eu acho... E essa é a questão da epistemologia, da diferença da epistemologia na questão do sagrado. A epistemologia intrínseca da religião e da arbitrariedade, ela tira o poder de você defender coisas importantes. Enquanto que a epistemologia subjetiva, que é a única coisa que a gente tem acesso amplo, que se opõe ao intrincismo religioso, é aquela ideia pós-moderna, neomarxista, de que nada importa, niilismo, de que não precisamos de valor, não precisamos de... O conceito de sagrado é uma construção social inútil. Exato. Então você fica entre esses dois lados e a única alternativa é uma epistemologia objetiva, é você identificar que o ser humano tem uma natureza e que isso leva a gente a ter certas necessidades, certos valores. O que eu acho interessante é justamente que a resposta a essa inutilização ou transformação em inútil no espaço de casa, pela esquerda, é falar que a gente não precisa de casa e que, pior ainda, todo espaço que serve, que é privado, que é seu, é algo ruim por natureza.